Eu tenho um hábito de viver, aprendi este hábito de viver com agenda. Então hoje eu me perco, caso eu perca a agenda. Então eu não sei, não lembro, e não sei se isso é bom, mas eu não lembro dos compromissos que eu tenho para a semana que vem. Eu tenho que dar uma olhada na agenda. Então, se receber algum convite para pregar em alguma data, eu não tenho a menor ideia, tenho que olhar na agenda. E ainda bem que eu não estou esquecendo a agenda, eu sempre estou andando com ela, porque aí seria mais problema, né? Mas eu aprendi desde pequeno a sempre usar uma agenda. Então, os compromissos, eles estão sempre agendados, horários. Então, os horários de tal a tal, eu tenho até aniversário da Solange está na agenda. Então eu não corro o risco de confiar apenas na cabeça. Então, o que acontece, momentos, os retiros, saídas, até dias de folga, eles estão registrados na agenda. Eu quero compartilhar com vocês hoje algumas coisas que estão registradas na agenda da caminhada da fé. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10. Leremos do versículo 32 ao 39. Está na agenda. Essa é a nossa proposta hoje à noite. Está agendado. Então, tenho três momentos da agenda, da caminhada, nessa caminhada de fé, nessa caminhada no Senhor, que é o ontem, hoje e amanhã. E tudo já está na agenda. Coisas que já foram vivenciadas, o que está na agenda para ser vivenciado hoje e aquilo que acontecerá amanhã, está tudo na agenda. Hebreus 10, do verso 32 ao verso 39. Diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o roubo de vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Que o Senhor nos abençoe. Veja o que já aconteceu. Um fato curioso de uma agenda, talvez se você também tem o hábito de usar a agenda, no mês de março, nós já verificamos os meses de janeiro e fevereiro e está uma bagunça. Quem é organizadinho, tudo bem. Quem dá tudo certo, está jóia. Mas às vezes tem muita coisa arriscada porque não deu certo. Tivemos que alterar planos, tivemos que fazer o plano C. C se vira. Não deu certo. E o que estava agendado não deu, a consulta desmarcou e o que eu tinha como planos frustrou. Aconteceram percursos assim que eu nem esperava, estava fora da agenda. Então, o que está fora da agenda, depois a gente registra. Nesse dia, foi um dia extremamente difícil, porque mudou o percurso, fui surpreendido com algumas coisas que não estavam na agenda. E a maioria da agenda da fé, acontecem coisas que não estavam não era para acontecer, não estavam na nossa agenda. Eu acredito que não estava na agenda da igreja aqui, dos nossos irmãos hebreus, que depois que eles foram iluminados, depois que eles foram pessoas que receberam a iluminação do Evangelho, se você verifique na sua Bíblia o que eu estou dizendo, no versículo 32, depois que eles foram iluminados, depois que o Evangelho os alcançou, depois que eles saíram desse processo de perdição, trevas e negritude, o que acontece?
Vocês passam por grande luta e sofrimentos. Depois que vocês foram iluminados, depois que o Evangelho os alcançou, vocês sustentaram grandes lutas e sofrimentos. Então, se fossem os crentes hebreus dando testemunho no culto de oração, eles iam dizer: gente, depois que eu aceitei Jesus, a nossa vida foi de mal a pior. Esse seria o testemunho. Assim, está na nossa agenda, nas páginas passadas, que depois que nós fomos iluminados pelo Evangelho, a nossa vida piorou. Esse seria o testemunho dos crentes hebreus. Porque depois que nós fomos alcançados pela verdadeira luz, nós sustentamos grandes sofrimentos. Nós passamos por enormes lutas. O que acontece também não é somente o sofrimento e a luta, mas nós passamos por vergonhas indescritíveis. Nós nos tornamos quase como espetáculos. Espetáculos de vergonhas, tanto de tribulação, mas também tem uma coisa: a gente não estava só. Tinha uma turma também sofrendo junto com a gente. Como depois que nós fomos alcançados pela luz do Evangelho, a gente se torna pessoas alvos de sofrimentos e lutas. Então, nós olhamos para essas páginas passadas das nossas vidas na caminhada cristã e nós percebemos muitas marcas. Marcas mesmo de sofrimento. Eu não acredito que a gente passe pela vida sem sofrer. Eu me lembro da oração de um pastor que, quando foi consagrar uma criança, ele orou por aquela criança pedindo que aquela criança não ficasse doente. O que é impossível, amigo, a criança passar pela vida e não ficar doente. É uma oração linda, mas só que não faz sentido. Nós estamos assim, querendo um cristianismo lindo, mas só que ele não faz sentido. Querendo um cristianismo bonito, só que ele não existe. E eu insisto ainda mais por causa das revelações da Bíblia, não por causa das inclinações do meu coração, que depois de iluminado, se preparem, nós vamos enfrentar lutas. Eu não acho que é parecido com aquela questão de quanto mais se ora, mais o diabo se levanta. Eu não acredito que a oração intensa ou intensiva, ela é ao mesmo tempo abrindo portas para as ações do diabo. Pelo contrário, fecha portas. Eu não acho que quanto mais se ora, mais o diabo se levanta. Eu acho que isso é um jargão mundano e também diabólico. Porque se quanto mais eu oro, mais o diabo se levanta, a minha sugestão é: pare de orar. Porque tem uma coisa errada. Porque quanto mais se ora, mais próximo de Deus eu estou. E quanto mais próximo de Deus eu estou, mais longe desta pessoa eu me torno. Aliás, quando eu digo Pai, é absolutamente uma palavra de poder, que naquele local só fica eu e o Pai, e ninguém mais. Então, a vitória espiritual está em dizer Abba. Porque quando nós dizemos Abba, só quem vai ficar naquele local é o Filho e o Pai, e ninguém mais. E o que o diabo vai estar fazendo lá? Mas é somente nesse lugar onde nós compreendemos as lutas e sabemos encarar melhor as guerras que nós passamos. Porque se nós formos encantados com um cristianismo, um evangelho, uma lei de crente que nos torna imunes a sofrimento, nós sucumbiremos. Porque ele não é verdade. Se nós abraçarmos um evangelho que vai fazer com que a gente passe pela vida, alcançando os nossos alvos, metas, objetivos, sonhos, projetos, isso não é o cristianismo. Nós podemos passar pela vida alcançando nossas metas, nossos objetivos. Nós podemos até passar pela vida olhando para nós no espelho e perguntando: por que eu sofro tão pouco, hein? Porque eu olho para mim e eu acho que eu não estou sofrendo. Isso seria o coração de um cristão que sabe lidar muito bem com o sofrimento. Porque parece que quando a terra é meio fofa, o negócio está muito mole, é porque a gente está cavando terra, não chegou na rocha. Entendeu como é que é? Porque quando o negócio está na rocha, é duro, amigo. E a casa não tem que ser edificada na rocha? Então quando o negócio está muito mole, assim, eu já fico logo assustado. Será que eu não estou cavando na areia?
Porque essa vida com o Senhor, ela é uma vida que nos torna espetáculos de vergonha na mente de outras pessoas. Eu já adianto para vocês que eu troquei carro. Eu troquei de carro, gente. Eu só sei que eu fico num impasse como pastor. Primeiro vamos chamar de ladrão. Porque eu troquei de carro, né? Porque, olha lá, o dinheiro dos irmãos, onde é que está indo? Então, certamente vão dizer isso. E por outro, não vocês, mas a comunidade, né? Em si. Eu nem sei se também alguns de vocês vão dizer. Mas por outro lado, se eu fosse o Jó, se por outro lado acontecesse comigo o que aconteceu com Jó, de receber notícias uma atrás da outra, de que tudo acabou, meus filhos morreram, carro roubou, casa demoliu e eu estou com câncer, as pessoas também iriam dizer alguma coisa relacionada a pecado, assim. Pois é, a gente não sabe lidar bem nem com o sucesso do outro e nem com o sofrimento do outro. Porque se o outro está tendo algum sucesso, é algum motivo de piadinhas e brincadeiras e invejas. E se o outro está sofrendo, tem alguma coisa errada. Então nós vivemos em uma crise que a gente não sabe lidar nem com sucesso, nem com tragédia. Aqui a igreja, aos Hebreus, ela está dizendo, não é muito sucesso, cara, porque até os seus bens foram roubados. Perceba que no versículo 34, essa igreja que sustenta grande luta e sofrimento, é uma igreja participante com os outros, nos sofrimentos do outro. Não é uma igreja em crise, é uma igreja que está vivenciando o sofrimento do outro, ombreando. E isso é raro em nosso meio, porque nós costumamos a olhar o meu sofrimento, mas eu não estou disposto a ajudar o sofrimento do outro. Nós nos tornamos também uma geração meio egoísta, assim. A gente tá cada um com seu leão, amigo. Eu não me meto muito no leão do outro, não. Faço algumas coisinhas, mas ser coparticipante do sofrimento do outro, eu tô meio fora. Então, uma igreja que suportou grandes lutas e uma igreja que participa e experimenta e sustenta grandes sofrimentos, é uma igreja que está à disposição do sofrimento do outro. Ela não está se remoendo nos seus sofrimentos, mas ela está ajudando o sofrimento do outro. Perceba que grandeza de igreja é essa. Percebe o texto? São os coparticipantes daqueles que desse modo foram tratados no final do versículo 33. E no versículo 34, e o autor aos Hebreus diz, e não somente isto, vocês se compadeceram daqueles que estavam presos. Meus irmãos, uma pessoa que está suportando grande luta e grande sofrimento, eles estão à disposição do sofrimento do outro e eles estão visitando as cadeias do DF. Eles estão lá na Papuda fazendo visita. Que igreja é essa? Sim, mas essa turma é uma turma que não comprou carro novo. Essa turma não é uma turma que está bem de saúde. Essa turma não é uma turma que está tudo dando certo. Essa turma está sustentando grande luta e sofrimento. E eles estão sendo coparticipantes do sofrimento do outro, e eles estão junto com aqueles que estão encarcerados. E o que é interessante também é que essa turma aceitou, se você olhar no final do versículo 34, essa turma aceitou o espólio de vossos bens. É só isso que diz o texto? Percebe a forma que eles aceitaram o roubo dos seus bens? Com alegria. Não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaram, com alegria, o roubo do seu carro. Você aceitou com alegria o roubo dos vossos bens. É mole? Está aqui um texto que não tem nada a ver com a igreja de hoje. Porque isso aqui pode ser que esteja nos registros da agenda desse povo que viveu. Os registros das nossas agendas está cheia de glória, de louvor, de conquista, de compra, de aquisições, de construções. Amém, igreja? Ainda bem que vocês amadureceram. Porque seria ótimo que estivesse. Mas só saiba de uma coisa, o que construiu pode cair.
O que comprou pode ser roubado. Não, e não sou eu que estou falando, é Cristo que disse. Construa, compre, adquira aquilo que o ferrugem não come, aquilo que a traça não corrói, aquilo que o ladrão não rouba. Cuidado para que você não esteja morrendo por causa de coisas que traça, ferrugem e ladrão pode levar. Cuidado. E um terremoto também pode pôr tudo abaixo. Então cuidado para que você não coloque a sua esperança nisso. Então, como isso é possível? Bom, como isso é possível? Por causa da consciência. Qual é o segredo desse povo? Continuando o versículo 34. O segredo desses irmãos é que eles possuem uma ciência. Percebe como o Evangelho nos chama a sensatez? Como o Evangelho nos chama a raciocinar, e não coração, e não sentimento, e não lágrimas. Por mais que venham lágrimas, mas é resultado de um pensamento. Por mais que seja tremor, mas é resultado de uma reflexão. Porque tremor sem reflexão é o quê? Lágrimas sem estar sabendo por que está chorando é o quê? Então a Bíblia nos chama a uma reflexão. Pense, raciocine, volte de novo. Está na sua agenda. Você possui um patrimônio superior e durável. Você tem que ter ciência disso, porque se você não tiver ciência disso, você sempre vai estar reclamando de tudo e de todos. Você vai ser um murmurador, mas nunca uma pessoa que está na agenda do Senhor como alguém pleno. Você tem ciência de que você possui, eu mesmo, nós mesmos, um patrimônio superior, não inferior e durável, não momentâneo. Isso é a agenda do que aconteceu. Então, o que foi que aconteceu com esse povo? O que estava na agenda desse povo da fé? O que estava na agenda desse povo da fé? O que foi que aconteceu? Se nós olharmos as páginas, são pessoas que sustentaram grandes lutas, grandes sofrimentos, depois de terem sido iluminados. Que perderam o que tinham, roubaram o que eles tinham. Eles não doaram, foi roubado. E o roubo foi uma resposta que eles deram, foi alegria, não foi revolta. Não foi perguntar onde é que eu estou errando e cadê Deus. Foi alegria. É tipo assim, levar o carro e você, amigo, esqueceu o relógio. É isso que esse povo fez. Talvez a gente olhe para textos assim e entenda o tanto que é difícil. Então, portanto, nós vivemos pela fé. E talvez seja mais difícil ainda participar desta mesa, porque o significado desta mesa foi de uma pessoa que abriu mão de tudo que tinha, de tudo que possuía, de tudo que era, para se tornar servo. Ele abriu mão de toda a sua glória, e ele se fez homem para enfrentar sofrimento e chicotadas. A coroa não de ouro, mas de espinhos. Não trono, mas cruz. É esta mesa que a gente celebra hoje. Então fica cada vez mais difícil nós compreendermos que o significado deste pão é nós termos essa mesma consciência. Não um ato mágico, porque comer desse pão ou não comer desse pão não faz a menor diferença. O que vai fazer diferença é a consciência de que esse corpo que foi dilacerado também é o meu. Tanto é que ele faz parte de mim. Por isso que você não precisa entrar em crise, ou eu entrar em crise, se por acaso você está 2 meses sem tomar ceia. Porque isso não faz a menor diferença, porque a nossa vida é uma ceia. O que nós estamos aqui é em culto e rememorando o significado do pão. E qual é o significado do pão? Uma doação absoluta. E o que é que eu estou fazendo? Bom, eu não sei se nós estamos chegando nessa doação absoluta, mas o que nós temos que fazer é ter uma consciência de uma doação absoluta. Amém, irmãos? Estão entendendo? Estão pegando aí a ideia? O que está na agenda de hoje? A agenda de hoje, persevere. A agenda de hoje é persevere. O que está escrito na agenda do dia 7 de março de 2017? Se nós olharmos as nossas agendas espirituais, o que está escrito para a gente hoje? Qual é o nosso compromisso hoje? O que a gente tem que fazer hoje? Quais são as nossas atribuições para hoje? A palavra para hoje, lá no dia 7 de março de 2017, é persevere. Você tem necessidade de perseverar. Porque você está prestes a desistir. Verso 35 está logo no cabeçalho da folha do nosso dia de hoje. Não abandone a sua confiança.
O que está escrito na folha do dia de hoje, na agenda espiritual, lá no cabeçalho é: não abandone a sua confiança. E você tem necessidade de perseverar. Hoje você não tem necessidade de nada mais. Hoje, para você, você não tem necessidade de vitaminas. Você não tem necessidade de patrimônio. Você não tem necessidade de uma roupa. Hoje você tem necessidade de perseverança. Então hoje, na data de hoje, o que nós temos como compromisso hoje nessa agenda da fé é perseverar. E outra coisa que está no dia de hoje: faça a vontade de Deus. Está tudo no versículo 36. Vocês estão olhando para mim assim, mas está escrito assim, está no 36 aí. Para que, havendo feito a vontade de Deus. O que está na agenda hoje? Na agenda hoje, faz a tua vontade não. Desiste um pouco mais ou desiste plenamente dessa tua vontade. Faz essa tua vontade morrer. Você tem necessidade de perseverar. Não é a sua vontade mais que delineia a sua vida, que demarca seus caminhos. Não é mais a sua vontade que desenrola a tua história. Faça a minha vontade. Busque-a, porque eu não vou fazer chegar na sua casa a revelação da minha vontade através de um envelope enviado por um anjo careca. Buscar-me-eis, e vocês vão me achar, e vocês vão entender a minha vontade quando vocês forem um sacrifício vivo, santo e agradável a mim. Isso é um culto racional. Aí vocês não vão se conformar com este século que diz que se perdeu, se roubou, tem algo errado. Mas vocês vão passar por uma transformação de vossas mentes. Aí vocês vão experimentar. É experimento, é experiência. O que é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Romanos capítulo 12. Então, o que está na minha agenda hoje, Senhor? Essas foram as perguntas que eu fiz para o texto e compartilho com vocês. O que está na minha agenda hoje, Senhor? O que está na tua agenda hoje, Cledson, é: não faça a sua vontade. E persevere. Persevere. Se você olhar nas páginas da sua agenda, até ontem, até hoje, há pouco tempo atrás, você está frustrado. Por isso que hoje eu trago uma palavra para você. Você tem necessidade de confiar mais em mim. Não abandone a sua confiança. E o que está na agenda de amanhã? E se a gente buscar, Senhor, as páginas de amanhã, já que a gente é tão curioso, e a gente quer ver o que vai acontecer amanhã, e nós vamos lidar com um monte de página em branco. Um monte de página em branco. Mas tem um cartãozinho, tipo um marca-texto. Sabe como é? Que aí a gente não sabe aonde encaixa o marca-texto. Aí, mas a gente puxou da agenda um marca-texto que estava em lugar nenhum. E a gente perdeu onde é que estava. E o que está escrito nesse marca-texto é assim: aquele que vem virá e não tardará. Você não vai saber o dia. Você não sabe aonde pôr o marca-texto. E que dia ele vai voltar. Você não vai saber, porque eu só te entreguei um marca-texto. Eu não escrevi na folha da agenda da sua caminhada cristã. Por que perseverar então, Senhor? Se as situações estão cada vez mais difíceis. Porque primeiro tem uma promessa. E vale a pena você acreditar em uma promessa e não em um conto. E essa promessa é: aquele que vem virá. Aí, meu justo, você vivendo pela fé, confiando em mim, não retrocedendo, porque em você está a minha alma, e aqueles que retrocedem não está nele a minha alma, porque ele não confia em mim. Porque aquele que confia em mim não retrocede, porque ele confia em mim, não confia no contexto. As suas lágrimas acabarão. O luto você não saberá mais o que é. Dor não existirá mais. A Deus não existe.
no dicionário. Tudo vai se fazer novo. Não vai ter mais fatura de cartão. E o carrinho que você comprou não vai valer para nada. Esse prédiozinho que vocês construíram, isso aqui não resolve nada, não vai valer de nada isso aqui. Aliás, esse prédio a gente pode deixar em contrato. A pessoa que quiser ficar com esse prédio depois da igreja for arrebatada, é seu. É de quem quiser, assim. É um patrimônio. Olha, gente, isso aqui está valendo mais uns 2 milhões, isso aqui. Mas se você quiser, a gente deixa em contrato em cartório. Depois que a igreja for arrebatada, é seu. E se você se interessou, você disse, rapaz, isso me interessa. Se por acaso você encher os olhos, você está falando sério ou eu estou brincando? Eu estou falando sério. É sério, gente. É porque a gente não tem ciência de um patrimônio superior e durável. Porque se nós tivéssemos ciência de um patrimônio superior e durável, isso nem faria sentido. Assim como a gente fez, a gente vai dar risada. Quero encerrar. Apocalipse 9, verso 15. E aí a gente participa da ceia. Só adiantar umas páginas da sua Bíblia. Apocalipse 9, verso 15. A tua justiça me alcançou, eu não estou lendo o texto. A tua justiça me alcançou, Senhor, por isso eu sou chamado de justo. Como eu devo viver? Você viverá pela fé. Porque o meu justo vive pela fé. Deixa eu te dizer, se você não conhecia esse texto, deixa eu só te falar o tanto que a agenda de Deus é perfeita. Foram então, Apocalipse 9:15, foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte dos homens. O ano, o mês, o dia e a hora está na agenda dele. Controle ou não controle? O caso é que ele entregou só o marca-texto. Porque a gente não sabe o ano, nem o mês, nem o dia e muito menos a hora. Aí vem os textos dizendo, mas o meu justo vive por fé. Com as suas lamparinas sempre acesas, sempre vertical, nunca dormindo, vivendo o dia de hoje como se fosse o último, como se eu voltasse amanhã, vivendo uma expectativa desse cântico, que seria bom demais a gente cantar ele de novo, porque tem tudo a ver com a mensagem. Ele está vindo. Ele vai voltar. Como nós não sabemos o dia, pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas se você soubesse que ele vai vir só ano que vem, se eu soubesse que ele vai virar só ano que vem, eu ia soltar um pouco os ombros. E viver mais leve, entendeu? Então deixa eu fazer uma pergunta, a volta de Cristo te aprisiona? Eu pensava que a volta de Cristo te libertava. Porque você pode soltar mais os ombros porque Ele está vindo. Por isso que você pode perder o que você construiu, cara. Por isso que podem levar o que você conquistou. Você vai chorar muito, nós vamos chorar muito. Nós vamos administrar de uma forma complicada as nossas emoções depois de perdas e derrotas. Mas o nosso ombro, ele é reestruturado de novo no Senhor, porque a gente está de passagem. Isso aqui nada mais é do que uma tenda. Daqui a pouquinho nós vamos para casa. Daqui a pouquinho a gente vai estar em casa, gente. Como eu falei e repito, daqui a 90 anos, sendo bem otimista, nenhuma das pessoas que estão nesse auditório ainda estará viva. Daqui a 90 anos, nenhum de nós, nem o Lucas, nem o Rafael, a não ser que eles passem dos 90 aí, mas nenhum de nós que estamos nesse auditório hoje estaremos vivos daqui a 90 anos. Alguns de nós
daqui a 10 anos não estaremos mais aqui. Alguns de nós daqui a 1 ano nós não estaremos mais aqui, não sei. Pode ser que na semana que vem alguns de nós não estejamos mais aqui. Não sei qual é a agenda. O que eu sei é que na agenda dele, ano, mês, semana, dia e hora, já está pronto. Vamos evangelizar bem muitão, bem rapidão, para Jesus voltar bem ligeirão. Que maluquice. Que foi que disse que a volta de Jesus está dependendo da evangelização mundial? A volta de Jesus já está pronta, com o dia, com a hora já determinada. Se o Senhor quisesse povoar o céu, gente, Ele matava essa fatura hoje. Não precisava da gente. Estavam uns 4 anjos aí, como eu falei lá no retiro, estavam uns 4 anjos carregando o diabo dentro de uma gaiola, indo de nação em nação. Olha aqui o que acontece quando a gente nega Jesus, quando a gente se rebela contra Deus. Você acha que quantas pessoas vão se converter? E vocês acham que ia demorar quanto tempo? Então, se fosse para levar o evangelho, para salvar pessoas, o Senhor matava essa fatura rapidão, amanhã mesmo estava resolvido. Qual é a questão? A questão é relação. A questão é relacionamento. A questão não é para ir para o céu ou deixar de ir para o inferno. A questão é ter descoberto o maior tesouro que um homem poderia descobrir. O seu Deus. O seu Deus. Tenhamos ou não tenhamos, conquistemos ou não conquistemos. A gente não está em perda. Nós não perdemos nada. Nós não estamos aquém de ninguém. Porque nós temos um patrimônio superior e durável. Que essa seja a verdade do seu coração, do meu, do nosso, para a glória do nome do Senhor, nosso Pai. Amém? Sempre é bom compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Vamos ter um tempo de oração? Queria convidá-los a ter uma palavra de oração sua. Como é que você está? Como é que nós estamos? Como é que nós estamos diante disso que nós ouvimos? Seria tão bom que nós